E aí, tá tudo certo? Vamos fazer um teste, Danilo. Se você estiver por aí, me dá um toque para ver se a imagem está certa ou eu estou ao contrário. Dá uma olhadinha aí, por favor. Das duas últimas vezes deu tudo errado, né? Ficou tudo torto. Agora eu quero fazer direito, tá certo? Me dá uma olhadinha aí. Tá na horizontal, Danilo? Tá na horizontal? Me fala aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Faltam uns minutinhos ainda. Espera aí que eu já volto. Então agora vai sair direitinho, hein? Da última vez ficou tudo torto, né? Ficou ao contrário, as pessoas tinham que entortar o pescoço. Olá, Alzira, tudo bem, querida? Como vai você? Ô, Dácio, meu amigo, eu mandei um recado para você, você não leu, né? Você não leu o recado, né? Tá bom, tá tudo certo. Agora tá no horizontal, o Danilo falou para mim, né? Tá tudo direitinho, né, Alzira? Agora eu tô certinho, né? Antônio Ratti, boa noite, meu amigo. É isso aí. O que é acho que não? Explica aí para mim, Dácio. Falta 5 minutos ainda, dá tempo. Fala para mim aí. Tá na horizontal? Ah, bom. O Dácio falou que acho que não. Fiquei com medo agora. Olha, eu vou falar do medo, fiquei com medo. Tá bom. Legal, legal. Falta mais uns minutinhos. Deixa a turma entrar um pouquinho, né? Para a gente começar a nossa oração inicial. Isso, vamos lá. Da última vez, você lembra, Alzira, se você estava as duas últimas vezes, você ficava torto? Luciana, eu não entendi. Boa noite, quero logo... Você quer voltar logo para o centro, é isso? Eu não entendi, Luciana. Escreve de novo. Tricoteira. Você escreveu, quero show meca logo o centro. Ah, sim, tá certo. Então tá bom, legal. Ah, tá desculpado, Dácio, tá tudo bem. Tá desculpadinho. Não faz mal. Eu já tinha falado com o Danilo e ele falou que estava bem. Agora vocês estão confirmando, o som tá bom, né? Deixa eu até aumentar aqui, não sei se é esse o caso. O som tá bom? A visual, o som tá bom? Fala pra mim aí, Alzeira, o som tá bom? Tô falando mais ou menos alto, tá bem? Como é que tá? Dácio, fala aí pra mim se o som tá bom. Que é muito importante. Da outra vez ninguém falou nada? Oh, obrigado, Luciana. Da outra vez ninguém falou nada que estava ao contrário a imagem. Eu fui fazendo e não sabia. Agora eu fiquei esperto. Dizem que nós temos que, quando a gente erra, uma vez a gente desculpa, né? A segunda já é aquela famosa burrice, né? Legal, Dácio, muito bom. Dá mais um minutinho aí e a gente já começa, tá? Deixa o pessoal ir entrando. Enquanto isso, vou tomar minha aguinha aqui. Vocês estão servindo numa aguinha? Ah, que gostoso!
É gostoso fazer live na nossa casa, né? E você estar aí na sua casa, né? Porque você fica à vontade, né? Toma uma água, tá sentadinho, quietinho, pode estar chovendo, você tá bem no seu conforto. Eu tô aqui arrumando aqui o meu casaquinho, tá um pouco frio hoje, né? É assim a vida, né? E a gente vai levando. A vida é assim, a gente vai vivendo momento a momento, né? Olá, Edna, tudo bem, querida? É isso aí, gente linda, hein? Gente linda, é isso mesmo. As pessoas são bonitas. Não estou dizendo só a beleza externa, né? Eu estou dizendo também, Mércia, seja bem-vinda, querida, boa noite. A beleza interna, né? O interior é que é bonito das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, elas ficam assim, obscurecem, né, o seu ser, por causa de tantos problemas, né? Vamos até falar um pouco sobre isso hoje. Mas o que tem de importante é que a gente sabe que existe beleza dentro de cada um. É isso que é importante, né? Muito bom. Bom, falta mais um minutinho, vamos mais um pouquinho para as pessoas começarem a chegar. A gente já começa a nossa prece inicial e vamos fazer a nossa live de hoje, tá certo? Só mais um pouquinho, mais um momento. Muito bom. É isso aí. Tum, tum, tum. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegar depois, né? Não chegar mais, né? Não, vai chegar, né? É isso aí. É isso aí. Muito bom. Bom, podemos começar, turma? Vamos? Ou vamos esperar mais um pouquinho? Vamos começar? Vamos lá, Alzira. Vamos começar? Márcio, o Dácio? Vamos começar então? Muito bem, então vamos lá. Vamos lá. Então eu vou convidar todos vocês agora. Roseli, seja bem-vinda. Sônia. Mário, obrigado, Mário, pelo convite. Então agora vamos iniciar a nossa prece inicial. Eu convido vocês a fecharem os olhos, só por uns instantes. Fique bem à vontade aí na sua poltrona, na sua cadeira, ou até mesmo na sua cama, sentado ou deitado, não importa, ou deitada. Mas relaxe. Vamos agora relaxar esse minutinho que antecede a nossa live. Você que está chegando agora, vamos ter paz, vamos angariar a nossa paz interior, que é muito importante. Perder esses conflitos neste instante. Nesse instante não estamos em conflito, nesse instante estamos em paz. As coisas externas vão se resolver depois. Agora é o nosso momento de oração, é o nosso momento da prece inicial. Vamos relaxar, bem tranquilos, tranquilas. Vamos levando a vida ao sabor do amor. E esse amor está dentro de cada um. Esse amor resplandece o nosso ser. Ele é o combustível da alma, é o que movimenta o multiverso. É a poesia do nosso ser. Estamos muito bem. Estamos muito bem. Estamos caminhando. Estamos trabalhando em nosso ser, a vida continua, estamos continuando a viver. Como é bom falar em vida,
como é bom falar estou vivo, estou viva, há uma luz dentro de cada um de nós. E somos nós que temos que acreditar em acendê-la, através do amor que nos habita. Esse amor se transforma em paciência, em renúncia, em gratidão, em paz, em harmonia, em força, em luz, luz, luz que angariamos há séculos e séculos e séculos. E hoje, nessa presente reencarnação, estamos todos unidos em pensamento, em união mental, para que a gente possa saborear a noite de hoje. Obrigado, Senhor, muita paz, muita luz, muita alegria no coração. Só desejamos paz para o mundo, para as pessoas do mundo que ainda precisam de muita paz, que percam seus conflitos, que trabalhem em sua paz interior. É isso que precisamos, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Quantas vezes, muitas vezes, todos os dias, muitas vezes por dia, falar gratidão, gratidão, sentir a gratidão, sentir-se grato pela vida, meu Deus. Vamos cessar o nosso egoísmo e ser mais altruísta. É isso que precisamos, ser mais altruísta, ver o outro. Mas vamos ver nós também, precisamos ver o nosso ser, precisamos melhorar cada vez mais a nossa vida, Senhor. Por isso nós agradecemos, agradecemos, agradecemos. Gratidão, Senhor, muita gratidão, gratidão, gratidão. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Paz e luz aos nossos corações. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live dessa noite, em especial aos tarefeiros do amor, aos nossos amigos trabalhadores, aos nossos amigos frequentadores, os assistidos. Boa noite também aos amigos que eu já convidei, outros de outros centros. Enfim, boa noite a todos vocês que estão agora nos vendo. E mais tarde vai se transformar, eu vou passar depois para o meu canal, e aí a gente já vai jogar isso para as outras pessoas, tá certo? Muito bem. Hoje eu trago o tema enfrentando medos e fobias. Nossa Senhora! Você tem medo de alguma coisa? Eu te pergunto. Se você disser para mim que não tem medo, olha, você está com um pezinho ruim, hein? Nós vamos ter que trabalhar lá na nossa terapia quântica. Vamos mexer lá nos seus pés, hein? Porque todos nós temos medo. O medo é inerente ao ser humano. Todos nós podemos sentir medo. Agora, quais são as origens desse medo? Do seu medo, do meu medo. Aí é que está. Precisamos ver como está o nosso medo. O nosso, individualmente. Porque ele é teu e o meu é o meu. Eu é que desenvolvi alguns medos, ou vários, ou poucos medos, você também. Então é preciso que a gente enxergue, percebendo como nós estamos vivendo. É a nossa vida de relação. Como nós nos relacionamos socialmente com as pessoas. E como convivemos com elas. Começa-se pela primeira sociedade que a sociologia fala, é aqui na família, e a segunda sociedade é o mundo. Então, como nós lidamos com os medos, os certos receios?
Segundo a ciência, o medo é uma resposta, vamos colocar assim, de algo real. O emocional está em perigo, então a gente fica com medo. Tenho medo de dirigir e pegar uma multa. Veja, é inicialmente um receio, é uma precaução, porque existe o medo inteligente. Esse medo inteligente é a cautela. Eu não quero levar multa, então eu vou andar mais devagar, não vou ultrapassar a velocidade que é permitida, então eu não tomo multa. Pronto, é um receio, uma certa cautela, e isso é um certo medo, mas um medo inteligente. Pode-se dizer assim. Agora, se você disser, meu Deus, e se eu levar multa? E se eu, mesmo estando a menos da velocidade, eu tiver? Então, veja que você já está aumentando o medo. Você já está inseguro. Está insegura com a sua vida, com aquele momento. Porque se você não tiver com a velocidade ultrapassada, você provavelmente não vai tomar uma multa. Mas, se esse medo for uma insegurança tão grande em relação a tomar uma multa, estou dando apenas um pequeno exemplo. Então, você vai aumentar este medo. E ele pode virar até uma fobia. E a fobia o que é? É um excesso de ansiedade. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Tem hora que as pessoas até paralisam o seu corpo. Vejam isso. Consegue paralisar o corpo de tanto medo. E da onde vem o medo? Da nossa ignorância. Não no sentido pejorativo. A nossa ignorância seria ignorar fatos, ignorar conhecimentos. À medida que nós estamos reencarnando, vamos preenchendo o nosso ser com conhecimentos. E vamos perdendo esse tal medo. Esse ou aquele outro, e assim vai. Os medos precisam ser trabalhados. Por que eu coloquei o tema enfrentando medos e fobias? Porque não vejo de outra forma você se livrar do medo a não ser enfrentando. Já conversei com alguns amigos psiquiatras, psicólogos, todos são unânimes. Não tem outro jeito. Nós podemos tomar remédios, coisas paliativas, podemos ter uma bela terapia gostosa, tranquila, você dá uma relaxada, mas o medo continua. Dado o momento, ele te pega de novo lá na esquina. E aí? Você continua com medo. O tal medo vai continuar. Agora, se você enfrenta, o teu inconsciente vai receber esta informação, este conhecimento, este preenchimento, de que você não tem mais medo, está enfrentando aquela situação, seja ela qual for. Eu vou ter que falar com uma pessoa, estou com muito medo de que ela me fale um não. Então, vá em frente, fale. O máximo que pode acontecer é a pessoa dizer não, mas aí você vai tomar outras providências. E quando você chegar lá, de repente deu tudo certo, você diz, eu estava com medo. Pronto, você enfrentou. Aquele medo já não te pega mais. Pode ter certeza absoluta disso. Por quê? Porque você já enfrentou o teu medo. Quando você... o Dácio está perguntando, o medo é o mesmo que receio? O receio é o início do medo, Dácio. Eu tenho receio de sair sem um guarda-chuva, porque pode chover. Eu não estou com medo da chuva. Eu tenho um certo receio, é o início. Agora, se eu começar, mas se eu estiver andando na rua e de repente essa chuva vier, de repente começa, aí já começa, do receio é um pulo para o medo. E se eu continuo, meu Deus, mas e se eu sair? E se tiver um toró? E se eu tiver desabrigado? Olha, já começa aquela fobia, aquela ansiedade. Então, pode até paralisar você. Veja como nós vamos escalando o medo. Obrigado, Dácio, pela pergunta. Então, este medo não tem, meus amigos, não tem outro jeito. Já estudei isso há muitos anos. A gente vem descobrindo que o medo só se dissolve quando você enfrenta. E cada um tem o seu medo peculiar. Do ponto de vista psicológico, no dia a dia,
do ponto de vista psicológico desse dia a dia, nós podemos dizer academicamente, né, segundo até a ciência, dizer que nós podemos trabalhar com essa psicologia interior que a Joana de Ângeles coloca, o nosso psicologismo do dia a dia. Mas, do ponto de vista espiritual, nós temos que descobrir por que temos certos medos. E hoje está catalogado na Organização Mundial de Saúde mais de 5.000 tipos de medos. Você já imaginou 5.000 tipos de medos? Fora outros que ainda estão se descobrindo. A ciência está descobrindo cada vez mais. Imagine isso. Quantos tipos de medo? 5. E vamos falar só de 5, que eu já falei isso numa outra live, mas é bom a gente recordar. Os maiores medos que as pessoas têm no mundo, segundo as universidades, as maiores do mundo, Harvard, Oxford, todas essas universidades fizeram um estudo, e os maiores medos da humanidade, que eu já até falei isso na outra live, como eu disse, começa, por exemplo, medo de rejeição. Tem gente que tem medo da rejeição. Ora, se você for ver, todos nós não queremos ser rejeitados, né? Ninguém gosta. Mas não se torna um medo. Você apenas fala, puxa, levei uma rejeitada agora e você deixou para lá. Isso quase que não significou nada para você. Agora, se você diz, nossa, eu fui rejeitado, aquilo me deu uma tristeza, eu fui para o quarto, eu fiquei a noite inteira ali remoendo aquilo, por que eu fui desprezado, por que eu fui desprezada, ele me rejeitou, ela me rejeitou, veja isso. Então começamos a rejeitar a nós mesmos, porque na verdade a rejeição começa na auto-rejeição. Porque se eu estou tranquilo, e a pessoa me rejeita, é um direito que a pessoa tem de rejeitar. É um direito dela. Ninguém é obrigado a estar com essa pessoa, nem é obrigado a nada. Ela pode rejeitar aquilo que você falou, pode rejeitar você, se for relacionamento, uma série de coisas. E se você estiver bem tranquilo, bem tranquila com isso dentro de você, está tudo certo. Você fala, vou fazer o quê? Ele não aceitou e pronto. Mas a gente, na maioria das vezes na Terra, as pessoas no mundo não aceitam. E entra até em depressão, porque tem a auto-rejeição, nós rejeitamos a nós mesmos. Já inicialmente, sem percebermos, nós estamos rejeitando a nós mesmos. Isso faz com que a gente fique inseguro da vida e começa a perturbar o nosso ser. E aí já é um caminho para os medos, as inseguranças dentro de nós. Depois tem o medo da perda. Alguém perde alguma coisa? Um ente querido, você diz, eu perdi um ente querido. Você não perdeu, me desculpa. Ele se ausentou voltou para a pátria espiritual. Nós sabemos que a nossa pátria espiritual é no plano espiritual. E aqui é apenas a manipulação física do mundo fenomênico, como diz o budismo, é onde a gente começa a trabalhar no nosso ser. É aqui o cadinho de que você passa frio, você pode passar fome, uma série de intempéries. É ali que você está, é aqui que você está trabalhando, enfrentando a sua vida. E aí vai fazendo com que você cresça. E aí você vai enfrentando. Se você não aceita esta perda, vai ficar difícil, porque além de você não se sentir bem, você vai criar campos vibracionais para com aquela pessoa que foi embora, um ente querido que você amava, continua amando, evidentemente, sente saudade, chora, tudo certo, mas você vai criar uma energia negativa em relação à negação dela ter ido embora, dessa pessoa. Pensa um pouquinho nisso. Essa pessoa foi embora. Então, você não perdeu nada, o ciclo dela terminou. Falo muito nisso, o nosso ciclo terminou. Quando termina, termina mesmo. Tivemos aí essa pandemia de quase 1 ano e 8 meses, ainda estamos, graças a Deus, podemos dizer que estamos saindo dela, entre aspas.
Mas quanto tempo nós tivemos que enfrentar tudo isso? Quantos entes queridos, muitos até foram embora, amigos, outras pessoas foram embora, voltaram para a pátria espiritual, porque chegou o seu tempo, o seu ciclo terminou. Não foi a pandemia que fez isso. Isso é uma enorme desculpa que as pessoas dão, porque ela também podia ir embora sem ter sido a pandemia, não ter pego nenhum vírus, nada, e constantemente os vírus entram e saem dentro de nós, pelos poros, pelo nariz, pelo ar, né? E no entanto, graças ao bom Deus, estamos aqui firmes, fortes. Então ninguém perde nada. Caso a gente comece a sentir que nós perdemos essa ou aquela pessoa, já começamos também a desenvolver inseguranças dentro de nós. Aí vem os medos. E depois vem as fobias. Por exemplo, as pessoas têm, existe lá o homofóbico, aquele que tem fobia dos homossexuais. E eu venho estudando isso com alguns amigos e a gente está chegando às conclusões nossas de que a maioria dessas pessoas, não vamos dizer que sejam todas, mas praticamente quase todas, que têm uma aversão muito acentuada do homossexualismo, uma série de coisas, isso se passa dentro dela. Talvez em outras existências ela já tenha sido homossexual, hoje veio para não ser. E de repente aquilo desperta, quando ele vê alguém, um tipo de atitude, ele fica cada vez mais translúcido, ele fica louco da vida, com raiva. Não da pessoa, de si mesmo, mas não percebe. Isso é da inconsciência. Eu chamo de linguagem da inconsciência. Vejam isso. Porque nós podemos não concordar com aquela pessoa, mas nós respeitamos que ela seja daquele jeito. Em primeiro lugar, a preferência sexual de cada um é respeito de cada um, é foro íntimo. Então vamos respeitar, está tudo certo. Mas não ser homofóbico. E tem gente que quer brigar, que fica desesperado de raiva, e muitas vezes a pessoa tem isso dentro dela e não aceita, não conhece, veja. Então, aquilo já vem de um ódio, uma raiva de si mesmo, e isso pode provocar os medos e fobias dentro de nós, como estamos citando. Depois desse medo da rejeição e da perda, nós podemos falar também do medo da morte. Antigamente o medo da morte era em primeiro lugar. Em primeiro lugar, as pessoas tinham medo da morte, medo de morrer. Hoje, por incrível que pareça, as pessoas nem têm quase medo da morte, por incrível que pareça. Não que sejam destemidas, não têm temor da morte. Não, não é isso. Mas já não se fala mais aquele tem medo, eu tenho medo de morrer. Tem muita gente que tem medo de morrer. E nós, entre aspas, espíritas, sabemos que nós não morremos. Nós apenas saímos da nossa carne aqui da terra e voltamos para o plano espiritual em espírito. Com as nossas experiências aqui da terra. Sabemos disso. Já sabemos disso. Então, a morte, ela não representa mais um perigo para muita gente, e para outras pessoas que não têm esse conhecimento que nós temos, principalmente da doutrina espírita ou da espiritualidade, essas pessoas muitas vezes têm sim o medo de morrer, ou então existe fanatismo dentro de si, porque aí vão ter que pegar as religiões. Muitas religiões colocam de uma tal maneira, não vou citar nomes aqui, não é o caso, mas muitas religiões colocam de uma tal maneira que faz com que as pessoas, elas paralisem suas vidas e sigam apenas o que está escrito ali, ou aqui, ou lá, o que foi mandado fazer. E se tiver que morrer, não porque ela não tem medo de morrer, mas porque disseram que você vai ganhar outras coisas depois que você morrer. Isso é horrível. Porque nós nascemos para ser livres. Estamos aqui na Terra para aprender a ser livres mentalmente. Socialmente ninguém é livre, eu sempre falo isso nas lives. Socialmente nós não somos livres. Temos que pagar água, luz, imposto, temos que trabalhar, se vestir, comer,
beber, nós temos que dormir de novo, voltar. Então, a gente tem sempre compromissos com as pessoas, com a sociedade, muitas coisas. Agora, ter a mente livre é não se apegar a nada. E o último, que por incrível que pareça, o maior medo que foi apresentado dentro desse estudo das universidades é o medo das mudanças. As pessoas no mundo têm medo de mudar, preferem ficar na sua zona de conforto. Ah, para mim está tudo bem. Tá, tudo bem, continua. Mas e a tua vida espiritual? Está crescendo? Ah, sei lá, está parada, não sei, não estudo, não faço nada. Então, eu preciso ver como está a minha vida espiritual. A minha vida material, financeira, já sei disso, como é que ela está. Já sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, já sei o que eu estou trabalhando, etc, etc. Mas eu preciso crescer em espírito e verdade. Eu, como espírito, alma reencarnada, você também, meu amigo, minha amiga, pense nisso um pouquinho. Então a nossa alma, nós como alma reencarnada, nós precisamos desenvolvê-la. Como que a gente desenvolve a nossa alma? Quando você se interessa em melhorar. Aí vai vir as mudanças. E se não houver mudanças interiores, vai ficar tudo do mesmo jeito. Aí nós vamos ter que falar da lei de atração. Nós atraímos aquilo que somos. Lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala causas anteriores das aflições. Eu falo muito esse capítulo. Causamos no passado. Hoje, muitas vezes, temos aflições. E causas atuais das aflições também. E vamos ter aflições no futuro. Causa e efeito. Causa e efeito. São leis. E nós atraímos isso do passado. Então, se você, por exemplo, diz, eu fui educada desse jeito, assim, assim, por que eu tenho esse medo? Nossa, eu tenho um pavor disso. Talvez do passado, talvez. Talvez também seja aqui da nossa existência. Você pegou um trauma, eu já tratei de várias pessoas com traumas daqui da própria existência. Dessa existência. Mas também outras tantas, muitas, até muitas pessoas de outras existências. Pense um pouquinho nisso. Então, o que nós precisamos fazer para melhorar a nossa vida? É interessar-se em mudar hábitos que você tem. Se este hábito é bom, é gostoso, é saudável, continue. Por que você vai parar? Não para, continua. Agora, este hábito não é bom porque você tem uma má inclinação, uma má tendência. Então pare e veja, por que eu ainda tenho isso? Porque o karma, que é ação e reação, ou causa e efeito do passado, meus queridos amigos, vou lhe dizer duas coisas. Só tem duas coisas. Ou você enfrenta o teu karma, ou ele te arrasta. Presta atenção nisso. Eu vou repetir. Ou você enfrenta, por isso que estamos falando dos nossos medos, dos nossos receios, de fobias que muitas vezes podemos ter, ou você enfrenta, ou consequentemente ele te arrasta. E o que é te arrastar? São as tendências que vão te puxando, tendências do passado longínquo. Você já se perguntou, meu amigo, minha amiga, você já se perguntou, você fazendo uma pergunta para si mesmo, e falar assim, puxa vida, por que eu ainda gosto disso? Nossa, meu Deus, eu não quero isso. Você até torce o pescoço, mas isso está quase me arrastando. Olha aí, presta atenção. Desejos secretos, desejos proibidos, vontades, fantasias. Todos nós possuímos isso. E não vem falar para mim que você já está numa idade que já passou tudo isso. É mentira, hein? Carregamos tudo isso ainda dentro de nós. Não vem falar que é jovenzinho que tem isso. Todos nós carregamos ainda isso. Muitas vezes isso aí foi socado lá quando era jovem e hoje vai começar a vir à tona. Vejam isso. Presta atenção nisso. Então, qual é o seu interesse
em mergulhar-se, dar um mergulho para dentro de você, querendo explorar no bom sentido quem é você. Sócrates, 400 anos antes de Jesus, sabiamente disse: conhece-te a ti mesmo que a verdade vos libertará. Depois vem Jesus e simplificou mais ainda: conheça a verdade que ela vai te libertar. Que verdade é essa? A verdade sobre você. Porque quando você diz, eu quero conhecer Deus, mas não conhece você, você nunca conhecerá Deus. Você só pode dizer, estou conhecendo Deus através do amor que eu sinto. Muita gente fala, é tão difícil conhecer Deus. Não é difícil não, eu vou dizer para você, como é que você conhece Deus? Você conhece Deus quando você vê, sente o teu sentimento de amor. Você já começa a descobrir o Deus vivo dentro de você. Aí você já sabe como trabalhar com as pessoas, como ter tolerância, como apaziguar o teu coração sem ter conflitos. Estes medos vão sendo enfrentados. Isso aí é conhecer a Deus. E, consequentemente, você está conhecendo você. Não existe um Deus isolado. No tempo de Jesus, existiam os fariseus. Eram vários grupos separatistas que tinham lá no tempo de Jesus. E a palavra, essa palavra separatista, já estão falando, a própria tradução é separados. Fariseus quer dizer separados. Vejam que interessante. Da língua do aramaico foi para a tradução do grego para o latim, do latim para o português. Então, fariseus são separados. Eles andavam separados. Você aí, nós aqui. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos uno, quer dizer, eu e o Pai somos um só, bateram na cara de Jesus. Isso está nos evangelhos. Quem é você para dizer que você está ali com Deus? Porque eles sempre pregaram que Deus é Deus, está ali e nós aqui. Vejam quanta ignorância. O medo de preencher-se já do tempo de Jesus. Pense um pouquinho nisso. Então Jesus, com todo o seu amor, o seu esplendor, ele disse, eu e o Pai somos uno. Eu e o Pai estamos um só, somos um só. Eu aqui na terra, mas, traduzindo nós aqui, falando do nosso português aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Ninguém vai ao Pai senão por mim, por vias terrestres, neste momento que Jesus estava falando. Veja que interessante. Então nós não temos que ter um Deus separado lá, Deus está na colina, Deus está em toda parte. Tudo que existe é um multiverso, é um Deus vivo dentro de nós e fora de nós. Deus é imanente. Vejam isso. Que legal, que gostoso, que sabor falar sobre Deus, sobre nós. Então eu comecei a perceber que você só vai descobrir você e Deus quando você tiver desenvolvido o seu amor. O seu amor está dentro de você. Eu preciso desenvolver o meu, você precisa desenvolver o seu. É justo, né? É uma proposta justa, né? Desenvolva o teu amor. E aí você diz, como é que eu desenvolvo o meu amor? Isso que eu estou falando. Começa a compreender mais as pessoas. Aí vem a oração de São Francisco, que eu compreenda mais do que ser compreendido. Vejam isso, que eu compreenda mais, porque muitas vezes queremos ser só compreendidos. Vejam isso, marido e mulher, afins, os filhos, os pais, seja lá quem for, os amigos. Nós precisamos ser compreendidos, sim. Muitas vezes eu preciso ser compreendido em muitas coisas, mas que eu sempre compreenda mais. Porque aí eu estou saindo do meu egoísmo. Jesus não veio para ser egoísta, ele veio para ser altruísta. Altruísmo vem do latim alter, alter é o outro. Ver o outro, ele veio para ver a humanidade. E Jesus só amou a humanidade do jeito que amou, porque ele tinha um alto amor. Presta atenção nisso, gente. Alto amor. Ele tinha um amor enorme por si mesmo, mas ele doou o seu amor através do altruísmo. E quando a gente só quer pensar em nós, então nós vamos ser egoístas. Olha aí, egoístas. Ego do eu, doente, ismo, doente do eu, doente do ego. Aí eu repito várias vezes isso nas palestras.
o que quer dizer o eu? O eu é o conjunto de todas as personalidades que nós mesmos criamos ao longo de todas as nossas existências. Vejam isso, que legal. Somos nós que fizemos nós. Eu repito aqui direto nas palestras, aqui nas lives, nos vídeos do meu canal. A gente já foi da Ásia, da Europa, nós já fomos do Oriente Médio, estamos aqui na América do Sul, aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu repito isso direto. Que maravilha falar estamos no Brasil. Olha aí, patriotas do Brasil. Nós amamos essa nação, eu tenho certeza absoluta. Todos nós amamos essa nação maravilhosa. Não tem guerras, não tem... Tem, pelo amor de Deus, a gente sabe que existem políticos que é pior do que guerra. Nem vamos falar nisso. Mas o que tem de bom é que esse país aqui é um país rico, abençoado por Deus, como diz a música. Um país tropical abençoado por Deus. Olha aí que legal. Então, só enfrentando as coisas que você mesmo criou ao longo dessas existências, que eu criei, só você e você é que pode enfrentar. A terapia vai te ajudar, a casa bendita dos tarefeiros vai te ajudar muito, vai te ajudar a clarear. Nossa, são valiosíssimas ferramentas. Eu, na minha terapia quântica lá que eu faço, todos nós podemos colaborar uns com os outros. Porém, dentro de você não dá para entrar. Nem os benfeitores violam os teus sentimentos. Eles respeitam. Há espíritos, sim, que não respeitam você e ficam insuflando pensamentos negativos pela obsessão. Mas, como diz Kardec, não existe a obsessão sem ter tido primeiro a auto-obsessão. Vejam isso. Então eu primeiro começo a me obsediar para depois começar a ter a obsessão. Aí nós vamos falar da parte falar do medo pela parte via espiritual. Muitas vezes você diz, por que eu estou me sentindo com medo dessa coisa? Eu nunca tive isso, de repente pode ser uma obsessão. Porque você está lá, ou inconscientemente, ou conscientemente até, fabricando esse medo, e aí você atrai esse medo para você. E, consequentemente, você vai atrair, porque você vai criar campos energéticos e atrair, entrar em zonas espirituais do mesmo naipe. Veja, do mesmo jeito. Aí, essas zonas de pessoas desencarnadas vão se atrair por você. Eu já falei algumas vezes nas lives, eu tenho clarividência desde criança. Quantas vezes eu já me senti perturbado, aí eu vou, me recolho e consigo ver várias entidades, porque eu penetro nas regiões espirituais e vejo que estão todas lá sofrendo, a maioria sofredora. Porque eu atraí isso para mim. Porque fiquei nervoso com alguma pessoa, fiquei irritado com alguma situação, alguma coisa eu fiz. Só depois é que eu vou, nossa, eu fiquei irritado com essa pessoa, eu estava com essa situação. Todos nós somos assim, e eu consegui ver. Veja que eu estou falando aqui de coração aberto para vocês, pelas minhas experiências, que isso existe mesmo, porque eu vivo isso desde criança. Já passei centenas e centenas de vezes essas situações. Quando eu vim para a Terra, eu não sabia que eu ia vir ser chacoalhado. Nunca pensei na minha vida que eu ia ser chacoalhado, porque eu queria continuar com os meus velhos vícios e velhas vontades do passado. Vejam isso, eu estou aqui colocando para você ouvir da minha pessoa. Os velhos vícios. E aí os benfeitores convidaram aqui o Ronaldo para fazer o quê? Vamos mudar? Porque se continuar desse jeito, vai continuar cada vez mais se derrotando. E eu falei, cansei disso. Então, chorando muitas vezes, caindo lágrimas, eu enfrentei. Vejam isso, os meus medos, morria de medo de espírito, que eu tremia. Mas não tinha medo dos benfeitores, eu sentia as luzes deles. E eles falavam, enfrenta, fale com esse espírito, fale com aquele. E eu ficava horas e horas no meu quarto, sozinho, enfrentando os espíritos. Foi difícil para mim.
mas eu consegui me libertar. E hoje falo sorrindo, porque estou trabalhando nisso, estou ajudando pessoas. Eu fui muito ajudado pelos benfeitores. E hoje estou fazendo de tudo também para ajudar as pessoas. Então, meu amigo, minha amiga que está me vendo, me ouvindo, já já vamos terminar. Falta aí 5 minutinhos. A live é rapidinho, né? Você viu? Começou, pá, pum, 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 já está terminando. Já já você já está desligando. Já já você está tomando o seu rumo, eu estou tomando o meu. Pense nisso. Enfrente os teus medos e fobias se você tiver. Enfrentar não é arregaçar as mangas e falar, agora eu vou quebrar o pau com aquela pessoa. Ninguém está falando para brigar. Enfrente os grilos que estão dentro de você, os conflitos. Se tiver que ceder para uma pessoa, você vai ser nobre. Você não vai ser um covarde ou uma covarde, não vai. O ceder muitas vezes é ficar calado, o ceder muitas vezes é dizer, olha, vamos fazer o seguinte, deixa do jeito que está e pronto. Talvez até você tenha tomado um pouco de prejuízo, mas lá na frente Deus vai te dar as recompensas. Isso é fé, meu amigo, isso é fé, minha amiga. O medo muitas vezes, na maioria das vezes, é falta de fé. Fé em Deus, fé em si, fé nos benfeitores. Porque quando nós temos fé verdadeira, você diz, posso até ter receio, eu vou até usar da minha cautela para não fazer besteira, mas eu vou fazer aquilo, e você faz. Ah, como é gostoso falar assim, eu vou e faço. Você executa, presta atenção nisso, você consegue. Porque você tem uma força interior de tal forma que o seu amor é movimentado por dentro. E depois você põe para fora. Eu chamo de atitude interior e ação externa. Aí sim, você consegue trabalhar no seu ser. E isso que eu estou falando aqui, meus amigos, não tem nada a ver com a nossa idade. Se tem 10 aninhos, 40, 70, 90, não importa a nossa idade. Se é homem, mulher, o que importa é que somos seres humanos, vírgula, e ainda estamos na Terra reencarnados. Pense nisso. Se estamos reencarnados na Terra, é porque temos algo a fazer ainda, a descobrir dentro de nós. Não vamos falar aquela coisa feia de falar, eu estou aqui para pagar. Ninguém está aqui para pagar nada. Mas Jesus disse, não entrará no reino dos céus até que se acerte o último ceitil. Antigamente a tradução era pagar, agora a gente já mudou um pouco. Se acerte, o que é? Nós violamos leis, as leis foram violadas, pronto, é isso. E o que nós temos que fazer? Nós violamos as leis, então vai ter que reverberar as leis no mesmo diapasão, até elas se alinharem. Quando elas se alinharem, já estamos quites com as leis. Aí você diz, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer. Veja, vou lhe dar quase uma prova. Veja as tuas tendências e inclinações, são todas do seu passado. A maioria, 99,99. Para não dizer todas. É do passado longínquo que vem essas tendências, como eu dei o exemplo aqui, que eu tinha muitos vícios, vontades mentais do passado. Eu tinha 14, 15 anos, eu falo, meu Deus, por que eu sou desse jeito? Eu não quero isso. Mas eu tinha isso. Eu tive que enfrentar isso desde de menino. Porque no passado longínquo eu desenvolvi, assim como você também. Mas se você não enfrenta estes medos, fobias se tiver, você vai continuar do mesmo jeito. Não vai, ou entrar no reino dos céus, como Jesus disse, é quando você não precisa mais retornar para a terra, você já vai começar a trabalhar em outras esferas muito mais límpidas. Já não tem mais esses vícios mentais em outros lugares, porque a nossa psicosfera aqui ainda tem esses tais vícios mentais. Nós todos somos assim. Então, meus amigos e minhas amigas, põe em prática o teu amor. Não tem outro jeito. Por favor. Põe em prática o teu amor. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça. Se tiver que pedir desculpa, peça. Se tiver que ficar calado, fique. Se tiver que falar também, fale. Isso é amor. O amor também tem justiça. Aqui é só um breve lembrar, um toquezinho.
Lá fora, amanhã, tal, daqui a pouco você vai dormir, a gente levanta, vai trabalhar ou não vai trabalhar, não importa a tua atividade de amanhã. Tome as suas atitudes e não importa a nossa idade. Eu tomo atitude até hoje, como se tivesse 20 anos, 12, 14 anos, 15 anos, adolescente, não importa. Eu estou vivo. Enquanto eu estiver enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver a minha vida nas minhas mãos, eu vou trabalhando em mim, sempre procurando renovar. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Dácio, meus queridos amigos, a Mércia aí, vamos terminar já, mas fala aí se vocês querem fazer alguma pergunta, por favor. Mais 5 minutinhos aí, dá pra gente fazer. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos às perguntas. Vamos lá, Dácio. Alguém fazer uma perguntinha? Vamos lá, aproveita. Temos 5 minutinhos ainda para a gente terminar. Aí a gente vai para a nossa oração final. Ninguém quer fazer pergunta? O Dácio está agradecendo, legal, muito bom, obrigado, Dácio. O que mais? Vamos lá fazer perguntinha, ninguém quer? Vamos lá. Então, meus amigos, vocês que estão aqui, outras pessoas também que foram convidados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um canal lá no YouTube com o nome de Amor e Consciência. E eu sempre que faço as lives, as palestras, eu estou sempre convidando as pessoas a se inscreverem no canal e tocar o sininho para receber toda semana, toda segunda e sexta, logo vou passar segunda e quinta, um vídeo. Toda semana eu posto 2 vídeos. E aí me ajuda muito, porque aí eu quero ver... obrigado, Antônio. Assim me ajuda a ver, faz comentário, não quero elogio, eu quero que me fale. Olha, isso aqui eu gostei disso, isso aqui não está legal, não entendi isso, e isso vai me ajudando. Vai me ajudando muito. Então eu peço para vocês se inscreverem e tocar o sininho e pedir lá para os seus familiares, para os seus amigos, tá bom? Muito bem, legal, Alzira. Então é isso, meus amigos. Enfrente os teus medos e as tuas fobias, que você vai se livrar disso, você vai ver como você vai se sentir livre, liberto. Olha aí, liberto de tanta baboseira que muitas vezes nós carregamos, tá certo? Então tá bom. Vamos então agora fechar os nossos olhos. Vamos nos tranquilizar o nosso ser. Como do início, vamos fazer agora no final. Vamos tranquilizar, acalmar a mente, deixar a mente fluindo naturalmente. Bem tranquilo, bem tranquila. Como você quiser, deitado, sentado, aonde você estiver. Esses breves instantes que estamos aqui nos despedindo, em agradecimento a Deus, Pai de infinita bondade, pela santa oportunidade de estarmos reunidos hoje, nessa noite. Essa noite é tão boa, tão gostosa, deu absolutamente tudo certo, tudo em paz. As coisas estão fluindo, porque quando nós falamos está fluindo, tudo está fluindo, você está alimentando o teu inconsciente de que está acreditando que realmente está fluindo tudo a contento. E a nossa vida cada vez mais vai ficando melhor. Temos embaraços, muitas vezes, temos obstáculos, muitos, temos coisas que vai nos deixando irritado, temos muitas coisas, tudo bem. Mas mesmo assim, com o nosso amor, renovamos tudo isso. É esse amor, entre aspas, o Deus vivo que está dentro de nós. Ao acreditar, temos fé. Ao acreditar, desenvolvemos essa fé. Ao acreditar, a gente começa a se livrar dos nossos problemas que nós mesmos criamos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muita luz no coração de toda a humanidade, dos encarcerados, dos velhinhos que estão nos asilos, das crianças órfãos. Muita luz para todas essas pessoas que passam terríveis provações que nós nem experimentamos isso.
graças a Deus, nem precisamos ter experimentado, nem precisamos experimentar, mas o que precisamos experimentar é atrever-se a amar, no bom sentido, é claro. Percorrendo os caminhos interiores para que a gente possa desenvolver os caminhos exteriores. Nós sabemos que a porta aqui na Terra é larga e passa muito fácil. A porta estreita, que é vertical, essa é difícil. Mas não é impossível. Pode até ser difícil, mas não é impossível. Nós podemos sim, cada vez mais melhorar o nosso ser. Já sabemos disso, meu Deus. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Só temos que desejar agora no final, gratidão, gratidão, gratidão. Muita paz, muita luz no coração de todos. Muita luz, muita luz. É isso aí, meus amigos. Um beijo no teu coração. Até o próximo. Tá bom? Até a próxima live, tá? Fica com Deus todo mundo, tá? Um beijo.